Soulja Boy saiu da jaula, mas fugiu peladão, hein? Ryuk com poderes, Starlight refém do Homelander. Coisa está cada vez pior em The Boys. Será que alguém vai ser capaz de derrotar o Capitão Pátria, o Homelander? Bora conferir se muita referência na análise de hoje. Tá maneiro demais, vamos lá. A internet é um mundo sem limite, concorda? Errado. Sinto muito em te informar, mas, jovem mancebo e mancebo, você tá vivendo uma experiência limitada. Você tá e você não sabe. Muita coisa não pode ser acessada do Brasil. Você sabia disso? Então você não tem acesso a várias coisas. Olha, eu vou te falar, de repente você tem acesso à ponta do iceberg. Por isso eu vim te contar como é que eu faço, ok? Como é que você faz pra assistir tudo que você assiste? Eu uso o NordVPN. Com um clique eu mudo a minha localização virtual para qualquer lugar do mundo. Aí eu posso aproveitar, por exemplo, um catálogo maior da Netflix, da Disney Plus, tudo isso sem perder velocidade de forma totalmente anônima, segura, ok? E com o NordVPN ainda dá para ter assinaturas de streams mais baratas, olha isso. Maratona tudo que tá estreando na gringa, na hora que estreou. Coisa que não chega no Brasil na hora. Aproveita que o NordVPN dá garantia de reembolso de 30 dias, hein? Além disso, tem um link aqui na descrição com descontaço pra você que é daqui do Inet. Corre lá, aproveita, vale a pena demais, galera. Inet Trans, Peter aqui. Galera, cada episódio de The Boys fica ainda mais incrível. Impressionante. É uma série que não decai, tipo, cada episódio ficando melhor. E esse episódio colocou a atenção lá em cima. O grupo dos The Boys correndo o risco de se desfazer. O Homelander derrubando o Edgar Stanley, infernizando a vida da Starlight. A Vitória Nilma também surpreendendo geral, né? De longe, o melhor episódio da temporada, de longe. Mas chega de papo, bora pra análise e não esquece, comenta aqui embaixo. É a melhor série de todos os tempos, pelo menos dos tempos recentes pra você. Essa série tá no teu top 10? Comenta aqui embaixo, vamos seguir. Galera, antes de começar a falar dos personagens, eu quero só chamar a atenção pro comecinho do episódio, quando o MM tá pé da vida assistindo lá o Soulja Boy, um programa dos anos 80. Pra muita gente, aquele programa é algo desconhecido, principalmente no Brasil e pra galera mais jovem, né? Mas a real é que Solid Gold realmente existiu e foi um programa de sucesso que ia a todos os sábados nos anos 80, tocando aquelas músicas hits cada semana. Claro, existiam mais programas desse tipo, só que o Solid Gold tinha exatamente aqueles dançarinos lá, exclusivos, iguais a que a gente viu naquele programa dançando ali atrás do Soulja Boy, né? Que era o que fazia um programa especial na época. A voz que você escuta na abertura do programa nesse episódio é da cantora Diane Warwick, que apresentou por um tempo o programa, inclusive. Já a música que o Soulja Boy tava cantando é a Rapture, né? Que é de uma banda famosa, chamada Blonde, não sei se você conhece. Ela começou nos anos 70, ela fez muito sucesso nos anos 80, influencia até hoje o cenário da música. É uma banda muito influente. E na boa, fala pra mim se a banda no final do clipe não parece os próprios The Boys saindo pra caçar algum herói. Inclusive a Miley Cyrus gravou uma das músicas mais famosas da Blonde, a Heart of Glass. É a mesma que o Robert Downey Jr. apareceu dançando durante a divulgação de Vingadores Ultimato. Saca só. Foi só uma curiosidade bacana pra vocês, tá? Agora vamos voltar pra série. Como eu disse semana passada, tá? The Boys iria adaptar o arco na Rússia dos quadrinhos chamado O Glorioso Plano de 5 Anos, que começa na HQ número 11 e vai até o número 14. Mas infelizmente, pelo menos até agora, o pouco que foi aproveitado desse arco foi só algumas referências, ok? Como por exemplo a Pequena Nina e claro o título do episódio que é O Glorioso Plano de 5 Anos. Fora isso, o episódio trouxe outros momentos importantes dos quadrinhos e usou a Rússia como plano de fundo para mostrar a fábrica de supers russa, né? Aquela fábrica russa lá dos supers, que pode fazer um paralelo, inclusive, com os quadrinhos, na questão de surgir supers russos, querendo fazer um golpe, né? Mas é algo mais adaptado, né? Não chega nem a ser um fanservice. Fanservice mesmo foi o hamster Jamie, que nos quadrinhos era um hamster normal chamado Herbie, que pertenceu primeiro ao super chamado Blarney Koch. É um membro da equipe Teenage Kicks. O Blarney Koch, ele foi o primeiro herói morto pelo Hugh nos quadrinhos, né, na revista 6 de The Boys, quando o Hugh usou os poderes dele adquirido pelo Composto V. Pela primeira vez, né? Aí ele saiu na porrada e matou esse cara. Aí depois que ele matou o Super, o Hugh, ele percebeu que o hamster estava preso dentro da calça do Blarney Koch. E foi aí que ele ficou com dó do ratinho e resolveu levar ele embora e dar o nome dele de Jamie. E da mesma forma que nas HQs, o hamster, o Jamie, ele também tá presente quando o Hugh mata alguém com o composto V na série. Aqui no caso, o V24, né? O composto que dura 24 horas. Ah, e vai lembrar também que esse segredo do Butcher com o V24 com certeza abalou as estruturas do grupo. E isso sem falar que a Químico tá quase morrendo, né? Por isso é possível que a equipe fique um tempo separada. Principalmente por não aguentar mais o Butcher. O Butcher, ele é muito radical, então a galera não aguenta essa pressão. Nos quadrinhos, galera, geral apoia o uso do composto V, como eu falei na última análise. Mas aqui é o mesmo que se tornou um super, né? E pelo que a gente viu, alguma coisa além dos poderes muda dentro da pessoa que usa o V24. Tipo, a pessoa realmente fica alterada, né? O Butcher fica cada vez mais violento. O Hugh chapado, despreocupado com tudo. Enfim, se a equipe se separar, vai ficar difícil combater o Homelander. O Homelander tá imparável.
E antes que eu me esqueça, é legal ver que o Butcher não queria o Hugh usando o V24. Diferente das HQs, onde ele aplica o composto V no Hugh de surpresa. Tipo, é bem diferente. Na série ele tá mais preocupado, porque é uma droga, né? Bom, mesmo essas cenas na Rússia sendo legais pra caramba, a gente tem que apontar duas coisas importantes que o episódio focou. O desespero da Starlight e a arma vermelha capaz de matar o Homelander. Basicamente, foi esses dois pilares, né? No caso da Starlight, ela tá completamente desesperada, só contando com a sorte pra sobreviver ao Homelander. E por mais que o Hugh diga pra ela que vai dar um jeito, ter deixado a Starlight nas mãos do Homelander daquele jeito, galera, não, a ideia é mais segura, concorda? Ainda mais que agora o cara tá todo chapado de V24 e os The Boys estão se desfazendo. A melhor opção era ter tirado ela do Seven quanto antes, se esconderem por um tempo do Homelander, e aí sim procurar a tal BCL Red. E a série já mostrou que é possível sim esconder alguém do Homelander. O Translúcido, a Becca, o Ryan, na boa. O Hugh arriscou muito nessa. Ainda mais agora que o Homelander tá totalmente fora de controle, o maluco tá surtado. Ele parece que vive chapado pelo composto V, né? A cada episódio parece que fica mais difícil conter esse cara. Se antes a gente tinha certeza que o vídeo do avião segurava ele, ou talvez o próprio Edgar Stan, ou a Starlight, né, ameaçando o Homelander através daquela carência emocional dele, pegando nessa ferida dele, né, dos números do público e tal, agora a gente tem certeza que nada mais importa pra ele. O cara chegou na voadora, tipo, chutou o balde. Até a Victoria Newman, né, que como eu disse antes, era uma das grandes candidatas pra derrotar o Homelander, agora tá fora de jogo. Eu achei que a Victoria Newman, pô, sei lá, cara, pudesse usar o poder dela pra tentar alguma coisa. O cara peitou ela, vai, explode minha cabeça aí. Vai lá, explode. Vai que meu queixo. Porra, eu acho até que se ela tentar olhar pra ele pra explodir a cabeça dele, ele vai só sentir uma fisgadinha aqui. Não tá fazendo nada não. Né? O cara encarou ela de frente. E se ela não explodiu a cabeça do Homelander, com certeza porque não deve ser possível, concorda? Caso contrário, não teria aceitado as chantagens dele e garantido uma dose do composto V refinado pra filha dela. Ela queria isso. E pra piorar a situação, o plano contra o Homelander que a Starlight estava tentando fazer, né, unindo a Maeve e o Supersonic, putz, deu tudo errado, galera. Tá difícil, tá difícil. Coitado do Supersonic, tentou ajudar a recrutar o trem-bala, né, o A-Train, e acabou sendo entregue de bandeja pro Homelander. O A-Train também, porra, vacilou, né? O A-Train vacilou, né, o trem-bala. Agora a Starlight entrou no pior momento dela e o Rio ainda tá longe de poder ajudar. Eu não consigo agora imaginar a saída. Pra mim a saída é geral, tomar composto desse e partir pra porrada. Ah, Peter, mas agora o Rio tem, né, os poderes dele. Galera, não, tá? O Rio tem uma cópia barata que dura 24 horas. E até mesmo heróis que tomam composto V depois de velho não conseguem fazer o que o Homelander faz. Pode ver a quantidade de super aí que não consegue nem, porra, fazer nada, nem fazer cócegas no Homelander. Até nos quadrinhos o Homelander é diferenciado. Ele surgiu bem depois dos primeiros supers nos anos 40. E mesmo assim é de longe o mais forte de todos. Inclusive logo logo vai ser um vídeo sobre as equipes da VOT, tá? E lá eu vou explicar melhor como é que funciona o grande poder do Homelander e por que poucas pessoas têm condição de lutar contra ele. Porque por enquanto fica meio aéreo, né? Acho que a galera acha que, o Homelander é só tipo um Superman. Ele é muito mais incontrolável, ok? Mesmo assim ainda tem outro cara dentro da VOT que é capaz de sair na porrada com o Homelander. Sim, acertou quem falou Black Noir. Ah, Peter, mas já ficou claro na série que ele não é o clone do Homelander. Mequetrefe, calma, você não tem paciência. Galera, o Black Noir na série surgiu bem antes do Homelander. Isso é verdade. Mas na série The Boys Diabólicos, o 8º episódio é um curta mostrando os primeiros dias do Homelander dentro da VOT como um super-herói, seguindo os passos do herói veterano Black Noir. Nesse episódio, a Madeleine Stewart, né, deixa claro pro Homelander que o Black Noir tá ali pra vigiar ele. Ou seja, desde o começo o plano continua o mesmo. E pelo que foi mostrado nesse curta, né, no Diabólico lá, o Black Noir tem habilidade suficiente pra sair na porrada com o Homelander. A gente viu isso. Talvez seja por isso que mesmo depois de levar a rasteira do Homelander, o Edgar Stan manteve a pose na frente do homem mais poderoso do mundo. Tranquilo, ele não fraquejou. Pô, se o Homelander quisesse, o Edgar Stan, sei lá, viraria um chiclete. Faria ele desaparecer facilmente, né? Até com acidente de carro. Mas ele não faz isso. E sim, galera, o episódio 8 de The Boys Diabólico foi considerado canônico pelo próprio showrunner de The Boys, o Eric Kripke, ok? Ele diz que o episódio serve de preparação pra gente entender a relação do Black Noir e do Homelander na série. Então, tá ali, Homelander e Black Noir pra gente entender como é que são um comparativo dos dois. Deu porrada, deu match, né? Deu mais ou menos um match ali. Então pode ficar tranquilo que por mais que tenham mudado a origem do Black Noir, ele ainda vai ter uma importância maior do que só ficar desenhando mascote lá daquela pizza, daquele restaurante lá, né? Que é uma das franquias da VOT Internacional. E é aqui que eu acredito que entra o Soulja Boy. Bom, vamos lá. Foi dito que uma arma matou o Soulja Boy e a gente já viu que isso é mentira, né? O cara tá lá, estilo soldado invernal, firme e forte.
Só que de uma hora pra outra ele mostrou um poder novo. Algo que pelos registros ele não tinha. Um poder vermelho que foi capaz de arremessar químico através das paredes. Muito porrada. O poder, de certa forma, me lembrou, inclusive, os poderes do Alex Summer, que é o Destrutor dos X-Men, né? Que é o irmão do Ciclope, tá? Pelo menos a forma como é usado ao soltar energia pelo peito. Mas, diferente do Destrutor, eu não sei se vocês perceberam, ficou claro que o poder que saiu do Soulja Boy foi capaz de anular o fator de cura da química, não é verdade? A gente já viu ela se recuperar de um pescoço quebrado, de um tiro na testa. Agora, a não ser que ela esteja numa crise igual o Homem-Aranha do Tobey Maguire, onde ela perde os poderes, né, e não volta mais, tudo faz a gente acreditar que a grande arma dos russos é o próprio Soulja Boy. Tirar o poder, né? Afinal, o mundo tem como ideia de arma agora os supers. E nada é melhor do que um super com poderes de anulação de poderes pra derrotar outro. Cara, isso é muito legal, né? E voltando ao Black Noir, ele era o parceiro do Soulja Boy nos anos 80. Então tudo leva a crer que ele e o Soulja Boy vão ter algum momento juntos. Quem sabe o Black Noir volte a ter controle do próprio corpo. Seria maneiro demais. Ah, Beto, então o Soulja Boy vai acabar com o Homelander? Não dá pra gente ter certeza, não dá pra afirmar, né? Afinal, agora a gente tem uma vaga no Seven com a morte do Super Sonic. O Soulja Boy poderia entrar na equipe. Eu acho que vai acontecer isso. Mas a gente tá falando de dois lobos alfas, concorda? Dois caras ali que estão no topo da cadeia. Fica difícil os dois não saírem na porrada. Ainda mais que o Soulja Boy fez muito sucesso nos anos 80. Carrega com ele ali uma legião de fãs. Tem uma fandom muito grande. Pô, ele tem status em Nova York. O Homelander vai pirar. O Homelander é invejoso pra caraca, sacou? Enfim, eu diria que o mais importante é que essa arma vermelha, seja ela saindo do Soulja Boy ou não, é o que vai permitir eles transformarem o Homelander num cara normal. E aí, ao invés de usar o V24 pra lutar, a gente vai ver o Butcher se vingar do Homelander no mano a mano. Sem poderes. Isso vai ser lindo de ver, galera. Enfim. Mas rapidinho, vai. Comenta aqui embaixo. Como que você esperaria que fosse o fim do Homelander? Fim não, né? Mas tipo, qual lição que o Homelander tem que tomar? O que você espera que aconteça com o Homelander? Pra ficar legal. Na boa, comenta. Eu quero muito ver se você vai... tipo, a tua sensação pro Homelander é a mesma que a minha. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, toca aqui agora, ativa o sininho, que eu vou continuar acompanhando cada episódio. Vou trazer mais informações de The Boys pra vocês, mais coisas dos quadrinhos, do universo dos quadrinhos. Galera, eu já li tudo de The Boys, dos quadrinhos, então eu gosto demais pra trazer pra vocês, isso vai ser muito gostoso. Então, se inscreve, ativa o sininho e eu espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!